Versículo de número 8, mas para que nós entendamos bem o contexto, nós leremos até o versículo de número 13. Isaías, capítulo de número 6. Quem encontrou pode dizer amém. Assim diz a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o seu rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, quem dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Leiam todos comigo do 9 ao 13. A mensagem vai ser só até aqui, mas para a gente entender bem. Então ele disse: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores, e a terra seja de todo isolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a semente santa é o seu toco. Amém. Vamos orar. A santa semente é o seu toco. Pai, nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Este culto, Deus, é para a Tua honra e glória. Pai, nós estamos, como povo do Senhor, reunidos na casa do Senhor para exaltar o nome do Senhor. E, Senhor, nós nos portamos como Isaías: ai de mim, estou perdido. Quando olhamos para a nossa vida, Deus, o pecado é claro. Quantas vezes temos ofendido, Senhor. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que providencia, ó Deus, ó Pai, uma redenção que vem do trono, que sai do altar, que dá sua vida na cruz por nós, que é Jesus. Pai do céu, tem compaixão da nossa vida nessa manhã, perdoa os nossos pecados, nos enche com o Espírito Santo e nos leva a cumprir o chamado, ó Deus, que o Senhor tem para nós. Deus, que nós olhemos para o Senhor, que como Isaías nós não olhemos para as circunstâncias, mas Deus, ó Pai, que nós vivamos, ó Deus, em fidelidade para com o Senhor e caminhemos todos os dias da nossa vida em Tua presença. Deus, desperta a Tua igreja para a missão, desperta Teu povo para cumprir o chamado, desperta cada um aqui para se colocar em Tuas mãos e ser uma grande bênção, em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos. Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos. Imagine comigo, querida irmã e querido irmão, se o Senhor vos chama ou te chama individualmente e diz a você o seguinte: você vai pregar e o coração de todo mundo vai se endurecer. Você vai dizer ouvi, ouvi, e o povo não vai entender. Você vai falar vede, vede, e ninguém vai enxergar. O coração de todo mundo vai ser endurecido quando você pregar. E eu vou destruir todas as cidades, vou desolar todo mundo, e se ficar a 10ª parte, eu vou acabar com tudo. Mas porque eu sou um Deus de misericórdia, eu vou deixar sobrar um toco de árvore que vai ser cortada, mas nesse toco a árvore vai crescer de novo, porque eu sou um Deus de misericórdia. O chamado de Deus para Isaías, irmãos, é um chamado para enfrentar dias difíceis.
Isaías profetiza durante 60 anos, irmãos. Ele começa na época do reinado do grande rei Uzias, nós vamos ver isso aqui daqui a pouco, que era seu parente, e profetiza nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E ele não sabe, mas a tradição ensina que Isaías será morto. Hebreus fala de alguns que foram cerrados pelo meio, pois quando aquele menino infame, chamado Manassés, que se converte depois de velho, mas não segue o caminho dos seus pais, manda perseguir o profeta Isaías, ele já é um homem de muita idade, com mais de 60 anos de ministério, com mais de 80 anos de vida, se esconde dentro de uma árvore e contam para o rei que Isaías está escondido numa árvore, e o rei manda tomar um grande serrote e serrar a árvore pelo meio. E o profeta Isaías, um grande pregador, um dos mártires do Antigo Testamento, morre cerrado pelo meio, para cumprir a missão de Deus em sua vida. Diante de tanta dificuldade e tanta dor, num dia, numa assembleia nos céus, Isaías orando a Deus no templo, ouve Deus perguntar: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Se hoje, meu irmão, o Senhor perguntar a você: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Nós não estamos no templo de Jerusalém, mas juntos somos o templo do Senhor, no qual o Espírito Santo habita. E Deus fala conosco na sua palavra. E hoje, mais uma vez, se pergunta nos céus: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Qual será a sua resposta? Esse texto nos apresenta quem vai servir a Deus. Em primeiro lugar, ele nos diz que quem vai servir a Deus é quem conhece ao Senhor. Quem vai servir a Deus? Quem conhece ao Senhor. O texto nos conta, amados irmãos, que no ano da morte do rei Uzias, Uzias foi um dos maiores reis de Judá. Ele reina 52 anos em Jerusalém. É um homem que forma um excelente exército. É um homem que recupera o prestígio do povo de Deus. É um homem que manda construir cidades no deserto. Toma de volta cidades que Israel tinha perdido. E também, amados amigos e irmãos, financia o projeto de armas, o projeto de guerra. É o homem que cria um aqueduto, traz água para dentro de Jerusalém. O reino prospera. Pois quando Uzias morre, agora o povo tem medo. A Síria é uma grande potência internacional que está conquistando tudo. E de repente, então, naquele ano de crise, naquele ano de angústia que o povo está dizendo: agora nós estamos acabados, perdemos o nosso grande rei. O texto diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías está nos ensinando, irmãos, que reis morrem, que homens passam, mas o Senhor está sentado no trono para sempre, eternamente. Amém. Uzias morreu, mas o Senhor continua reinando e está no controle de tudo. Isaías conhece o Deus soberano, amados irmãos. Ele está no trono, alto e sublime. As abas de suas vestes enchem o templo. A soberania de Deus enche os céus e a terra e domina sobre tudo. E o texto nos conta que voavam do lado sobre o trono de Deus serafins. Serafins, irmãos, são anjos, e o nome deles significa aqueles que estão ardendo. Anjos que estavam em chamas, em fogo na presença do Senhor. E eles têm 6 asas, irmãos, e eles temem ver tanto a glória de Deus, que com 2 cobrem o rosto, e têm tanta reverência na presença do Senhor, que cobrem seus pés com outras 2, e com 2 voam, e cantam, amados irmãos, em vozes uns aos outros, chamando um ao outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amados irmãos, eles exaltam o atributo distintivo de Deus, que é a sua santidade. Quando dizem santo, 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 eles querem dizer que Deus é santíssimo. No hebraico não há superlativo. Quando uma coisa deve ser enfatizada, a palavra é repetida 2 ou 3 vezes. Esse Deus, além de ser soberano, é um Deus santo, é um Deus totalmente separado de sua criação, totalmente diferente de tudo quanto existe, mas nele não há variação nem sombra de mudança. Ele é puro, ele é santo, ele domina sobre tudo. E aí, então, amados irmãos, ao ver essa visão gloriosa, Isaías conta para nós, olhando aqui no texto,
que as bases do limiar, no altar onde ele estava no templo, se moveram à voz do que clamava. A casa se encheu de fumaça. Esse Deus é um Deus soberano, santo, glorioso. Ah, amados amigos e irmãos, quem vai servir a Deus? Quem vai ouvir o chamado do Senhor? Aquele que conhece quem é o seu Deus. Meu irmão, você precisa saber que Deus é o Deus soberano. Que nada na nossa vida acontece por acaso. Que Deus está no controle de tudo. O nosso país enfrenta crise financeira, mas Deus está no trono. Nós passamos por momentos de luta, mas Deus está no trono. Talvez você enfrente uma grande enfermidade, mas Deus continua sentado no trono. E o seu Deus não é um Deus qualquer, não é um Deus imperfeito. Ele é um Deus santo. Os anjos não podem contemplar a sua glória. Ele é glorioso. E se você quer servi-lo, você precisa conhecê-lo. Se você conhece a soberania de Deus, você não vai tremer no meio das situações difíceis. Você vai confiar nele. Se você conhece a santidade de Deus, você terá reverência na presença do Senhor e nunca vai desonrar seu nome, porque ele é um Deus santo, é um Deus de glória. Ah, amado amigo e irmão, se nós queremos servir a Deus e ser uma bênção nesse tempo de crise e ser fiéis onde o Senhor nos colocar, nós precisamos conhecer o Deus santo, soberano e glorioso, cujas abas enchem o templo e toda a terra está cheia da sua glória. Você conhece o Senhor? Qual é o relacionamento que você tem com Ele? Preste atenção, todas as vezes na Bíblia que Deus vai usar alguém, Deus chama essa pessoa e dá a ela uma nova percepção do conhecimento de Deus. E Ezequiel, no capítulo 1, quando o Senhor vai chamar o profeta Ezequiel, Ezequiel tem uma visão, além de ver anjos muito estranhos, com uma perspectiva diferente. No final do capítulo 1, diz que ele viu a visão da glória do Senhor, e ele viu um trono de safira muito alto, e naquele trono estava alguém cuja semelhança era de metal brilhante, e esse ser celestial ardia em fogo dos lombos para cima e dos lombos para baixo, e atrás desse Deus estava ali o arco da aliança, e ele diz então que essa foi a visão da glória do Senhor, e quando ele viu a glória do Senhor, ele não pôde suportar, caiu em terra como morto. Daniel também, quando tem visões da glória do anjo do Senhor, do Filho do Homem, Daniel cai, porque Deus é um Deus. A visão de Ezequiel diz que Deus é um Deus soberano, do trono de safira, um Deus poderoso que está em fogo, e é um Deus da aliança que tem um pacto com o seu povo. É o Deus que deu Jesus na cruz por você, querido. Então, querido, não tema as circunstâncias, não tema as dificuldades, não transija na sua fidelidade no dia da dor, porque há pessoas que são fiéis quando tudo vai bem, mas quando a dificuldade bate à sua porta, de repente elas dizem: Deus me abandonou, se esqueceu de mim, e desandam a pecar, e não sabem que Deus é um Deus santo que vai punir o pecado. Quem vai servir a Deus? Aquele que conhece o Senhor. Você conhece o Senhor? Você confia no Senhor? Qual o relacionamento que você tem com Ele? Se você confia no Senhor, você não vai desesperar, ainda que os dias morram, ainda que o país esteja em crise, ainda no dia de uma grande enfermidade, você não vai desesperar, porque você sabe que o seu Deus é soberano, santo e glorioso. Conheça o Senhor, prossiga em conhecê-lo, leia a sua palavra, busque-o em oração. Só assim você poderá servir corretamente a Deus. Mas ao olhar para o texto, a pergunta continua: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem vai servir a Deus? Quem conhece a si mesmo? O texto nos diz, olhe para a sua Bíblia, versículos 5 e 6. Depois dessa visão gloriosa, qual é a reação de Isaías? Você vai ler para mim só o versículo 5. 1, 2, 3. Você vai ler. Pode ler, leia com fé. Vamos lá? Então disse eu, você. Ai de mim, Isaías grita. Presta atenção, irmão, isso aqui é muito sério. Ai de mim, estou perdido, ele exclama. Porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos.
Talvez você me diga, Isaías devia ser um homem que xingava muito palavrão, né? Meu Deus do céu. É? Ele fala, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Não é nada disso, meu irmão. Nada disso. Nada disso. Ele está comovido porque ele sabe que ninguém pode ver a glória de Deus por si mesmo e sobreviver se Deus não preservá-lo. E ele grita, ai de mim, estou perdido. Sou homem de lábios impuros. Ser homem de lábios impuros e habitar no meio de um povo de impuros lábios, irmãos, significa que o coração de Isaías é impuro, é pecador. Porque o Senhor Jesus diz que da abundância do coração fala a boca. A boca fala do que o coração está cheio. E, querido, quando alguém fala do que o coração está cheio, está revelando com suas palavras o que habita no seu coração. Ter os lábios impuros significa ter um coração impuro. E não só ele tem os lábios impuros, mas todo o povo de Deus tem os lábios impuros. É um povo pecador. É um povo que se entrega à própria sorte, fará as maiores atrocidades. Se rebelará contra o Senhor. E viverá debaixo de sua ira. Então, amados amigos e irmãos, nós percebemos que quem vai servir a Deus precisa ter a consciência que é pecador, que é limitado, que tem ofendido a Deus durante a sua vida, que não é melhor do que ninguém, e que não tem obra alguma que possa fazer pela qual o Senhor possa aceitá-lo em sua santa presença. Isaías é um homem douto, um eloquente orador, professor da Universidade de Jerusalém, filho da nobreza, homem destacado de Israel, mas na presença do Senhor, ele diz, ai de mim, eu sou um pecador perdido. Ele reconhece, querido irmão, a sua falha. Quem é você, meu irmão? Você se reconhece pecador? Ou você se acha bom demais? Você é aquela pessoa que se compara com todo mundo, que julga todas as pessoas que estão do seu lado e diz, olha o que fulano está fazendo, olha o que Beltrano faz, olha o que Maria faz. E, de repente, você enxerga os defeitos de todas as pessoas e não percebe os seus. Você reconhece que é um pecador miserável? Você reconhece que merece a ira de Deus em sua vida? Irmãos, só pode ser usado por Deus aquele que reconhece o seu pecado. Só vai ser aceito na presença do Senhor aquele que reconheceu que é pecador. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ah, querido amigo e irmão, eu só posso receber a redenção quando eu entendo que eu sou um pecador perdido, que não posso fazer nada por mim mesmo. E só vai ser aceito na presença do Senhor aquele que é pecador e se humilha na presença dele. Ah, amados irmãos, é por isso que eu gosto. Os antigos já me ouviram contar essa história, amados amigos e irmãos, da grande cena do sepultamento de Franz Joseph, imperador do Império Austro-Húngaro, no ano de 1916, na belíssima cidade de Viena, que quase ninguém que está aqui nessa igreja conhece, pouquíssimos conhecem. E, amados irmãos, Franz Joseph é famosíssimo. Um grande cortejo fúnebre. Imagine comigo os carros devagar andando no ano de 1916. Eram carros lentos ainda naquela cidade, algumas carruagens, o exército marchando na rua, as trombetas tocando, e de repente dirige-se o féretro para a igreja dos frades capuchinos, uma grande catedral onde os imperadores austro-húngaros são sepultados. E quando chega à porta daquele templo, o chefe do cortejo fúnebre bate a porta, e lá de dentro um monge pergunta, quem bate a porta? E ele diz, o magnânimo imperador do Império Austro-Húngaro, o grande Franz Joseph. E então, amados amigos e irmãos, a voz diz lá de dentro, não te conheço. Depois de alguns instantes, mais uma vez bate a porta. Quem está a bater? Pergunta aquela voz. E dizem, Franz Joseph, rei da Áustria, rei da Hungria, rei da Croácia, rei da Lordoméria, arquiduque de Cracóvia, rei da Galícia. E a voz responde lá de dentro, nunca te conheci. E de repente, então, queridos amigos e irmãos, mais uma vez, depois de alguns instantes, quem está a bater? Franz Joseph, um pobre, miserável pecador,
que precisa da graça e do perdão do Senhor Jesus. E de repente, se escancaram as portas da grande catedral. E a voz diz lá de dentro: seja bem-vindo, bendito de meu Pai, para as moradas eternas que lhe foram preparadas. O céu não é para soberbos. O céu é para pecadores que se humilharam na presença do Senhor. O que na sua vida desagrada ao Senhor? Você é uma pessoa irada? Você é uma pessoa de uma língua suja que fala palavrões? Você é uma pessoa que desqualifica os outros o tempo inteiro? Você é uma pessoa que vem à igreja há 300 anos, mas não tem uma séria vida de oração? Você não tem estudado a palavra como deveria? Você se envergonha do Senhor Jesus? Você não tem sido a luz que deveria ser? Hoje, na presença do Senhor, bata no peito e diga: Senhor, seja propício a mim, pecador. Porque Deus abate o soberbo, mas Ele exalta os humildes. Quem vai servir a Deus? Quem conhece a si mesmo. Mas a pergunta dos céus continua a ecoar: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem vai servir a Deus? Quem conhece a redenção. Quem vai servir a Deus? Quem conhece a redenção. Versículo de número 6 e 7. Eu vou ler o 6, a igreja o 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Vocês o 7, irmãos. Isaías está em desespero. E agora, ele diz: quem poderá me ajudar? E voa o anjo, então, irmãos, com aquela tenaz, aquela grande tesoura celestial, e ele então vai para o altar do sacrifício. Lembre-se que Isaías está no templo, e lá no altar, onde os sacrifícios são feitos, lembre-se que os judeus sacrificam animais para que Deus os perdoe de seus pecados, simbolizando que no futuro Deus mandará um cordeiro vivo, que é o Messias, que vai pagar o pecado do seu povo. Então o anjo voa para aquele altar e tira uma brasa viva que foi molhada com o sangue do sacrifício, e está ardendo, e vem com aquela brasa viva e bota na boca de Isaías. Mas Isaías não diz: ai, doeu! Não. Ele não reclama. Pelo contrário, amado irmão, aquela brasa traz perdão para Isaías, traz restauração para a vida dele. O anjo diz: eis que a brasa foi tirada do altar, tocou os teus lábios. E ele diz aqui: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Sabe quem é aquela brasa? Aquela brasa é Jesus. Jesus, amado irmão, desceu do trono da glória e foi levado ao altar do sacrifício no Monte da Caveira, quando recebeu sobre si a ira eterna do Deus eterno. A espada da ira de Deus cai sobre ele. Quando ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele grita: está consumado. Quando ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Amados amigos e irmãos, ele entrega a vida. O véu do santuário se rasga. E agora a comunhão de Deus é democratizada a todas as nações, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, querido, a iniquidade de Isaías é tirada, porque uma brasa foi tirada do altar do sacrifício e tocou a sua boca. Lembre que a boca simboliza o coração. Tocou o seu coração, lavando desde o mais íntimo do seu ser e fazendo dele uma nova criatura. Quem vai servir a Deus é quem reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É quem reconhece que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Paulo diz muito bem em 1 Timóteo 1,15: fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ah, amado amigo e irmão, só vai servir a Deus aquele que reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Não adianta você vir à igreja e reconhecer que Jesus era somente uma boa pessoa.
Não adianta você vir à igreja e dizer que Jesus era somente um bom mestre. Você precisa reconhecer que Jesus Cristo é o sacrifício oferecido na cruz do Calvário para pagar os teus pecados. E crendo que Ele é o Filho de Deus, a Bíblia diz que os seus pecados serão perdoados. Você se arrependendo será lavado no seu sangue, será feito nova criatura e será considerado justo diante da presença de Deus, por causa do que Ele fez na cruz do Calvário por amor de você. Ah, meu irmão, não esqueça o dia em que naquela bela fazenda, pertencente a um nobilíssimo italiano, chileno, homem de posses, nos arredores de Santiago, uma grande mansão na fazenda, quando nós entrávamos ali, irmãos, pastos verdes, fui convidado para ali fazer um casamento. E quem já nos viu fazer casamento, sabe que é um excelente lugar para anunciar o Senhor Jesus. E naquele dia não foi diferente. Pela graça de Deus, pregamos Cristo e o Senhor se moveu naquele lugar. E ali estava um jovem professor de filosofia da Universidade do Chile, que andava frequentando nossa igreja, porque estava interessado numa moça que não era membro, mas frequentava a igreja. E ele então me disse: tenho lhe ouvido pregar, reverendo, e o ouvi pregar hoje, e você insiste em dizer que Jesus Cristo tem que morrer para satisfazer a justiça de Deus. Vocês gostam de muito sangue. Eu não creio em Jesus como um mediador que tem que morrer na cruz. Para que tanto sangue? Para que sacrifício? Eu creio em Jesus como um bom mestre da filosofia que veio trazer lições preciosas para a minha vida. E graças a Deus, irmãos, fazia pouco que eu tinha lido um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, Clive Staples Lewis, um grande professor de literatura das universidades de Oxford e de Cambridge, uma das grandes mentes pensantes do cristianismo no século XX. E eu então pude citar a ele. Eu falei: querido, você não pode crer em Jesus como um bom mestre. Ou você crê nele como Salvador e Senhor pessoal, ou você crê nele como um charlatão e um miserável. Porque um bom mestre que diz: eu sou o próprio Deus, quando eu for levantado da terra, todos aqueles que olharem para mim serão salvos. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu e o Pai somos um. Ele diz que Ele é o próprio Deus. Se Ele diz que Ele é o próprio Deus e Ele é Deus, então eu tenho que crer nele como Salvador. Mas se Ele diz que é o próprio Deus, mas Ele não é Deus, Ele é um charlatão e Ele é um mentiroso. E C.S. Lewis dizia: pode ser o próprio demônio. Não há opção de acreditar em Jesus como um bom mestre, como um bom filósofo. Ou você acredita que Ele é Deus, que deu a vida na cruz por você, ou você, querido amigo, não acredita de fato nele. Você tem que se opor a Ele. Quem é Jesus para você? Ele é o Filho de Deus, é aquele que te ama, que deu a vida na cruz por você. Clame hoje o perdão de Deus. Nunca ninguém te amou como o Senhor Jesus. Que o Senhor te perdoe de todos os seus pecados nessa manhã. Amém, meu amigo? Se você nos visita aqui hoje e ouviu essa palavra: pastor, eu preciso ter a certeza de que meus pecados foram perdoados. A Bíblia diz que se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, todos os seus pecados serão perdoados. A Bíblia diz em Romanos 5:1 que justificado pela fé, você terá paz para com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Creia em Jesus e o martelo do juízo vai bater no tribunal do seu coração, dizendo: eu te declaro livre, eu te declaro justo, eu te perdoo, em nome do meu Filho Jesus Cristo. E o Senhor te perdoe de todos os seus pecados nessa manhã. Quem vai servir a Deus? Quem conhece a redenção. Mas em último lugar nessa manhã, quem vai servir a Deus? Quem vai servir a Deus? Quem conhece o Senhor, quem conhece a si mesmo, quem conhece a redenção, a salvação, mas quem está disposto? Quem vai servir a Deus? Quem está disposto a fazê-lo? Versículo de número 8, eu vou ler uma vez, você vai ler a segunda. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui. Envia-me a mim. Leia para mim mais uma vez esse versículo, por favor. Será que Deus, Davi, está com um problema de identidade aqui? Será que ele esqueceu que ele é onisciente? O que ele está perguntando? A quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Você acha que Deus não sabe quem Ele vai enviar? Irmão, isso é uma pergunta retórica de Deus.
Deus sabe muito bem a quem Ele vai enviar. Mas Ele acaba de pregar o Evangelho para Isaías, mostrando quem Ele é, quem Isaías é, e o que Ele fez para salvar Isaías. E agora Ele quer ver a resposta que Ele mesmo está colocando, eclodir no coração de Isaías. E Ele pergunta no céu: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías, irmão, meio temeroso diante daquela situação, olhou para um lado, olhou para o outro. Alessandro não estava lá no templo tocando teclado naquele dia. Luciano não estava ali com sua belíssima voz. E ele olhou para um lado, olhou para o outro. Acho que sou eu, né? Sobrou só eu aqui. Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui, me envia. Eis-me aqui, Deus. Envia-me a mim. Com santo temor e reverência, Isaías se dispõe na mão do Senhor. E nós sabemos, irmãos, que ele vai sofrer muito. Mas Isaías tem o privilégio de ser o profeta do Messias do Antigo Testamento. Amados irmãos, a Isaías foi dado o privilégio de anunciar o nascimento do Senhor, a vinda do Senhor, a morte do Senhor, a ressurreição do Senhor. Nunca vi ninguém pregar a crucificação de uma maneira tão clara, mais até do que os próprios apóstolos. Isaías, no capítulo 53, mostra a cena do sofrimento na cruz, a morte e a ressurreição de Jesus. Isaías é o profeta do Messias. O seu nome significa Yahvé, Salvador. E, amados amigos e irmãos, ele profetiza durante 60 anos. Deus o usa para animar o coração de Ezequias, dizendo que o Senhor libertará seu povo do jugo assírio. Isaías profetiza o que a Babilônia fará, mas clama a Deus que fenda os céus e desças. Quando Isaías prega, ele não prega de qualquer maneira, ele pinta os quadros do que vai acontecer diante dos nossos olhos. E quando nós ouvimos Isaías pregar, é como se nós estivéssemos vendo o que está acontecendo. Aquele homem da nobreza se colocou nas mãos de Deus. E é uma das maiores bênçãos da história da humanidade. É o profeta que eu mais amo ouvir pregar no Antigo Testamento. Quando chegar no céu, se eu puder, quero dar um abraço dele. Ele pregou o Senhor Jesus, antes que todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje o Senhor pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Qual será a sua resposta? Qual será a sua atitude? Irmãos, hoje à noite eu vou pregar lá em Goiânia, num culto de envio missionário. O presbítero Carlos vai comigo à tarde. E eu estava meditando sobre missões e lembrei, irmãos, da vida de um missionário antigo chamado Patrício de Irlanda. Patrício era um jovem da Bretanha Romana, onde hoje é a Inglaterra. E ele foi sequestrado e levado como cativo, escravo na adolescência, para a ilha da Irlanda, onde dominavam os sacerdotes druidas dos celtas, amados amigos e irmãos. E ele foi muito maltratado ali. Ficou 10 anos em escravidão, foi levado aos 14 anos. Quando tem 24 anos, ele consegue fugir, entra num barco e volta para a sua terra, para a Bretanha Romana. E então, amados irmãos, ele se dedica ao Senhor, se dedica a estudar a palavra, resolve ser pastor, vai para a França estudar teologia. Nós estamos lá por volta do ano 400, 500, irmãos, da nossa era. E ele então, irmãos, quando está estudando teologia, se preparando, ele já entrou para estudar teologia com mais de 30, já mais velho. Ele começa a ter, amados irmãos, enquanto dorme, alguns sonhos do povo dos celtas da Irlanda, dizendo: menino santo, volte para o nosso meio, menino santo, venha pregar para nós a palavra de Deus. E ele tentava apagar aqueles sonhos, mas quando ele dormia, vinha aquele povo na sua mente dizendo: menino santo, nós estamos perecendo, venha para o nosso meio, venha pregar a palavra de Deus. E com 42 anos, Patrício é ordenado pastor. E volta para aquela ilha, amados amigos e irmãos, e dedica a vida pregando o evangelho ali, desafia os sacerdotes druidas. Em alguns momentos ele ora e Deus faz grandes sinais dos céus, altares druidas são destruídos e o cristianismo domina aquela ilha, amados irmãos. E Patrício prega o evangelho ali. A igreja não tinha se prostituído ainda, mas até hoje os irlandeses lembram loucamente que o padroeiro do seu país é São Patrício de Irlanda, que foi um crente, um santo varão de Deus, numa época que a igreja não se tinha perdido em heresias ainda, e pregou o evangelho, e doou a sua vida num lugar onde for humilhado, for escravo. Foi um santo varão de Deus, que ganhou centenas de almas para Cristo Jesus. Hoje, se o Senhor te chamar para deixar a sua comodidade, e dizendo: eu quero que você se dedique à ira estrutural, e cuidar de pessoas pobres ali,
Ou como nossos irmãos, eu quero que você vá para o sopão e seja uma bênção ali e receba todas essas pessoas necessitadas que estão vindo aqui à igreja. Ou se o Senhor disser, eu quero que você largue tudo e vá para um país islâmico, como o pastor Patrick e Elaine foram, país fechado, e fale do meu nome ali. Ou quero que você vá para outro continente, ou outro para o sertão do Brasil. Qual vai ser a sua resposta? O Senhor está perguntando hoje, a quem enviarei? Quem há de por nós? Qual será a sua resposta? Que você diga, minha vida não me pertence. O Senhor está no trono, eu sou pecador, eu sou redimido. Eu não vou fazer minha vontade. Eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor use a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar nessa manhã.